Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o Hugo Cruz, que é o diretor artístico do Encontro Mesh, que acontece no Porto, em Viseu e em Lisboa, de 18 de setembro a 3 de outubro. Olá, Hugo, e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, Pedro, e muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto conversar contigo. Gostei meu. Então, começando por uma pergunta que se impõe, que é a seguinte: o Mesh cumpre em 2021 10 anos de existência. E a pergunta que eu te faço é: que balanço consegues fazer destes 10 anos? Bom, são 10 anos muito diferentes, muito distintos, né? Eu acho não, o mundo mudou muito, e também a forma de nós organizarmos o mês foi-se adaptando e foi tentando responder àquilo que as realidades de alguma forma convocam, não é? Ou seja, pensar na primeira edição do mês há 10 anos, sabendo que nós também fazemos um encontro de 2 em 2 anos, porque tem a ver com a natureza da ligação às comunidades locais, ao próprio trabalho participativo. Nós precisamos de 2 anos para uma discussão de programação em comunidade, para a definição dos espaços de programação, para a definição do tema que a edição vai ter, para o envolvimento das comunidades locais na produção, na comunicação do mês, no desenho da imagem gráfica. A imagem deste ano é muito clara relativamente a isso. Nós convidamos o artista espanhol Juan Arribas para fazer um trabalho em torno da identidade gráfica do mês deste ano e, portanto, foram desenvolvidos exatamente encontros e fóruns de discussão com as comunidades até chegarmos ao que é o cartaz do mês de 2021. Isto para dizer que ao longo destes 10 anos nós fomos aprendendo todos os dias como é que se reinventava o mês, e isso tem até muita sintonia com o que são os nossos princípios de atuação, e portanto a maneira como fazemos a edição de 21 é muito distinta já da forma como fizemos a edição de 2019, e portanto se andarmos para trás ainda mais será, não é? Mas efetivamente nós sentimos que a edição deste ano é uma edição muito desafiante, não só pela questão, pela situação de pandemia que todos nós atravessamos, mas e o que é que isso representou do ponto de vista do nosso encontro enquanto humanos. Por isso é que definimos o tema do risco, o risco de sermos humanos ou de voltarmos se calhar a ser humanos, né? É em torno disto que vamos trabalhar e que estamos a trabalhar a nossa edição. A minha próxima pergunta vai ser: que palavras-chave identificarias na edição deste ano? Suponho que risco seja uma delas. Claramente, risco, reinvenção, cuidado, intimidade, reparação, que são, aliás, temas que vão estar ligados com três conversas que vamos fazer, uma em cada uma das cidades, e que são quase os ingredientes que nós necessitamos para podermos efetivamente e realmente arriscar e retirar o que é positivo do risco. Ou seja, o risco não é só uma coisa que nos bloqueia, que nos dá medo, é também alguma coisa que nos empurra a concretizar realidades que ainda não são possíveis hoje. E esse é o grande mote, e como tu dizes, realmente são as palavras-chave desta edição. Nós sentimos que toda a preparação do mês de 2021 foi uma reinvenção constante, uma adaptação, o reaprender a conversar com os nossos parceiros, o reaprender a conversar com os nossos públicos, o reaprender a estar em conjunto, em coletivo, como é que nós fazemos e implementamos projetos comunitários. Tem sido um desafio constante, realmente tem sido um trabalho muito árduo para toda a equipa, mas aqui estamos. Neste ano de 2021, o Encontro Mesh chega pela primeira vez a Lisboa e Viseu. Fala-nos um pouco dessa decisão, dessa opção, dessa realidade. Exatamente. E esse é também um dos desafios deste ano. Estamos muito felizes, acima de tudo, e esse é um desafio que nos foi proposto por um conjunto de cumplicidades e de interesses com duas instituições, a Culturgest em Lisboa e o Teatro Viriato em Viseu. Portanto foi um encontro muito feliz, que inclusive nós já andamos a preparar há algum tempo, e portanto é um encontro consistente e que teve o seu tempo para ser maturado. Acima de tudo, o que isso representa é experimentar o modo de fazer que diferencia o mês noutros lugares, noutras cidades,
podendo também dialogar com outras configurações e com outras formas de ser e fazer comunidade. E isso alimenta o MEIX no Porto, onde nasceu de alguma maneira, e portanto obriga também o MEIX a reconfigurar-se no Porto. Há aqui uma retroalimentação e esse trabalho de construção que tem sido feito em conjunto com Viseu e com Lisboa tem sido extremamente positivo. Portanto, a nós não nos interessa fazer um MEIX como fazemos no Porto igual em Viseu e em Lisboa, de todo. A nós interessa-nos partilhar este saber fazer de uma programação e de trabalhos de criação participativos e comunitários, partilhar este saber com instituições nestas cidades que têm vontade de aprofundar este tipo de trabalho e de fazer este tipo de trabalho. Então é também este encontro e esta cumplicidade que nos interessa e, portanto, estamos preparados neste momento para sermos nómadas, como eu costumo dizer, com um pé no nosso bairro, mas com outro pé no mundo. Achamos que é este diálogo entre estes dois extremos que nos pode também reinventar enquanto seres humanos na maneira como criamos e como vivemos em comunidade. Exato, e como sempre, não é? A próxima pergunta até foi-me inspirada por uma expressão que tu usas no texto introdutório que está no site, que é, passados 10 anos, estamos aqui e continuamos a aprender como mexer. Esta aprendizagem é um processo contínuo, que nunca acaba, não é? Exatamente. Eu acho que a edição deste ano claramente representa isso, ou seja, nós somos muito inquietos, nós percebemos que o conceito do festival nunca está fechado, nós nunca chegamos a uma forma de o fazer bem, nós estamos todos os dias a tentar perceber como é que isso acontece. E, portanto, o que nos convoca hoje, na realidade, 2021, é totalmente distinto do que nos convocava em 2019 na nossa última edição e, portanto, assumimos a preparação do festival como um risco também, sabendo que se calhar há coisas que este ano não vão correr tão bem como em 2019 e esperemos que outras vão correr melhor. E acho que é também importante a programação cultural e a maneira como se pensa a programação cultural estar aberta a esta capacidade de errar. Nós não fazemos um trabalho perfeito. Fazemos tudo para que ele corra bem, para que ele seja perfeito. Mas nós nunca vamos fazer um trabalho perfeito. Porque isso é a criação artística e isso é fazer programação cultural. E quanto mais conseguirmos assumir isso, provavelmente também maior é a capacidade de dialogar com os nossos públicos, com os nossos parceiros e de conseguir fazer o melhor. A minha próxima questão tinha a ver com tentar perceber, que é uma pergunta que eu gosto de fazer aos programadores, que como é que é para si, para eles comporem uma programação como a que estão a compor neste momento. Já começaste a falar um pouco disso, podes falar um pouco mais de como é que é esse processo que vai na tua cabeça até se chegar a um produto final, uma programação final? Claro que sim. Pedro, eu sinto-me muito acompanhado a desenhar o programa do mês. Ou seja, não é um trabalho, claro que tem muita parte de um trabalho solitário, de pesquisa, mas não é um trabalho encerrado num gabinete em que eu penso sozinho. Isso é algo que me parece verdadeiramente fundamental naquilo que eu acho que deve ser o programar hoje e para as urgências de hoje e nas urgências de hoje. Né? E, portanto, desse ponto de vista, há vários dispositivos que nós temos ativado que tornam o desenho desta programação muito complexo, porque são muitas cabeças, muitas mãos, muitos corpos a quererem obviamente opinar, a darem contributos, mas é algo que nos deixa bastante confortáveis. Ou seja, nós chegamos a um programa final com vários inputs, desde logo, obviamente, a minha pesquisa enquanto programador, mas também os inputs dos nossos parceiros, dos mais formais aos mais informais, desde o Teatro Nacional ao Teatro Municipal, até a Associação de Moradores, neste caso temos a Associação de Moradores, várias associações de moradores envolvidas na nossa programação. E, portanto, para além disso, temos ainda os fóruns comunitários, onde nós discutimos a programação que gostaríamos de ter nesta edição, que tema é que vamos trabalhar, que espaços são importantes trabalhar na cidade, com que públicos é relevante também pensar nos projetos. Depois temos ainda o dispositivo da Open Call, em que nós fazemos um movimento um pouco ao contrário, fazemos uma convocação e, portanto, este ano tivemos mais de 380 propostas de mais de 30, eu suponho que é 31 ou 32 países, portanto também mostra o alcance do MEIX neste momento, até do ponto de vista internacional,
com um júri que também pensa conjuntamente connosco esta programação. Portanto, o que eu quero dizer é que há aqui uma diversidade, é mesmo um trabalho de um puzzle, que se monta e desmonta até o nosso jornal de programação estar impresso, que só vai acontecer 2 dias antes, praticamente, do início do festival. E esta é uma forma de nós fazermos programação, Claro. Que nos permite experimentar, que nos permite intensificar diálogos e que nos permite, falta aqui uma componente também muito importante, que é a grande maioria dos nossos projetos são projetos em estreia, ou seja, são projetos que nós estamos in loco e em simultâneo a conversar com os criadores, com as comunidades com quem eles estão a trabalhar e, portanto, que eu próprio não sei como é que vai correr a estreia deles no dia 18. E, portanto, esse risco também é um risco com o qual eu pessoalmente me identifico na forma de desenvolver programação e que é também a lógica com que o MEI está a construir-se e tem-se vindo a construir. Claro. Eu podia-te fazer perguntar-te, pedir-te alguns destaques da programação, mas sei que é uma pergunta muito ingrata. Peço-te, se preferir, se quiseres fazer, podes fazer, mas poderia perguntar-te então para identificar as principais linhas de programação mais. Sim. Eu acho que eu vou fazer alguns destaques, Pedro, Okay. sabendo que nenhum dos meus colegas vai ficar chateado comigo, porque eu tento destacar umas coisas numas entrevistas, outras coisas, mas acho que há aqui alguns também assuntos que é importante sublinhar. Nós temos vários projetos que vão trabalhar a questão ambiental e ecológica como alguma coisa que nos preocupa e que a realidade grita absolutamente como algo essencial para nós deixarmos de falar sobre e passar a agir realmente. E, portanto, nós temos vários projetos que convocam, desde logo temos um trabalho com plantas queer de uma artista Amy, de uma artista americana, que vai recolhendo, a sua pesquisa faz parte de uma recolha de sonoridades sobre a forma como estas plantas se reproduzem e vai-nos também apresentar um concerto e uma instalação no mês, eu acho que é um apelo para nós pensarmos se as plantas conseguem viver nesta escala de cinzento sem terem que dizer que são uma coisa ou que são outra, como é que nós humanos podemos aprender com isso e escutar isso. Temos também um trabalho chamado Azevedo, que vai convocar as comunidades não humanas para estarem no mês, também com uma instalação numa praça da cidade, onde se vai perceber, por exemplo, como é que os insetos vivem nessa praça ao longo do dia, com os diferentes momentos do dia, como é que eles atuam do ponto de vista da polinização e como é que isto pode ser trazido para a casa de cada um de nós, como é que nós podemos potenciar essa ação das comunidades não humanas, nomeadamente no que é uma vivência urbana. Temos também o projeto Sabor Visceral do Futuro, que nos vai ajudar a pensar com moradores da zona das Fontainhas, no Porto, vai cruzar produtores das hortas comunitárias, vendedores de produtos, com as cozinheiras e os cozinheiros desse bairro e os consumidores, para que possamos entender concretamente como é que esta rede, como é que este circuito acontece e possamos de alguma forma pensá-lo e repensá-lo de uma forma sustentável, né? Então é quase um trabalho micro de um bairro que pode trazer algumas mudanças nos nossos cotidianos. Estes são alguns destaques na dimensão, digamos, mais ambiental, ecológica, se quiseres, Pedro. Depois temos uma programação muito forte do ponto de vista do que é a voz no feminino. E temos um trabalho que vai ser, aliás, a estreia do mês no dia 18, do grupo La Ressentida, um grupo de adolescentes chilenas que nos vai trazer um espetáculo super impactante. Eu sou suspeito para o adjetivar, mas que na verdade é um trabalho a partir de uma recolha de testemunhos, de mais de 100 testemunhos de raparigas da América Latina acerca das situações de abuso em sociedades estruturalmente machistas, e elas vão também fazer um trabalho com um grupo de adolescentes aqui do Porto. A atuação da Minda Guevara, como é que
uma mulher rapper. Nós sabemos que o espaço do rap não é um espaço fácil para a afirmação de uma artista mulher. Quer dizer, eu continuaria aqui no destaque constante e sublinhando vários momentos do mês. Nós vamos, ainda neste contexto feminino, o trabalho enxoval, que é um trabalho também que vai ter uma componente instalativa e performativa, que vai fazer um percurso e que nos vai tentar dar visibilidade relativamente ao que é invisível na vida das mulheres na cidade, e que cruza mulheres de diferentes idades, mais velhas com mais novas, numa reinvenção do que poderia ser um enxoval que prepara uma mulher para o que é o dia de hoje, prepara no sentido de uma reivindicação da igualdade. E destacaria também a conferência de abertura com o risco de sermos humanos, um trabalho, uma conferência que vai ser dirigida pela Cláudia Galhosa e que vai entrevistar o primeiro ciborgue reconhecido por um governo no mundo, e daí também o tema da própria conferência, o risco de sermos humanos, e portanto em que ele nos vai explicar as mais-valias que ele encontra no facto, por exemplo, de nós termos alguns implantes no nosso corpo humano que nos permite expandir determinadas ações do nosso dia-a-dia, e obviamente todas as dimensões éticas que esta discussão traz. Aqui parece-me importante, acima de tudo, perceber que isto já é uma realidade, não é uma realidade para amanhã, e portanto esta é também a provocação desta conferência. A nossa programação online, com o projeto Máquina de Ruído, em que nós vamos tentar ensaiar uma manifestação virtual num trabalho conjunto com vários ativistas do país, nas 3 cidades também que estão envolvidas no mês, ou ainda na dimensão online, o trabalho com um artista brasileiro em que vamos construir um herbário anticolonial, em que, de alguma maneira, vamos fazer um levantamento de plantas que foram trazidas do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, e, portanto, as inscrições são abertas para quem quiser participar neste workshop, ou então na nossa mostra de cinema, e este ano com um conjunto de 10 filmes. Eu destacaria a estreia da curta-metragem Cair. É uma curta-metragem feita entre o mês, em coprodução com a Rede Europeia Antipobreza, e que, a partir de testemunhos de situações de pobreza durante a pandemia, nos revela como essas situações foram ainda agravadas num contexto de vida destas famílias e destas pessoas, que antes da pandemia já era um contexto de uma enorme precariedade e que com a pandemia ainda foi reforçado. O projeto Política de Privacidade do coletivo Cinza, um coletivo também do brasileiro, que nos convoca para um encontro em WhatsApp de pessoas desconhecidas que vão fazer parte deste público, que se vão inscrever neste projeto e que vão ver projetadas numa tela a conversa que se vai disputar entre elas, com inputs que nos vai permitir produzir uma dramaturgia em tempo real. Temos também o projeto da Susana Gaspar, um projeto de dança classe do Jaime, que cruza a dança contemporânea com a dança tradicional, que cruza 2 bailarinos de dança contemporânea com um par de um rancho folclórico, e é também um projeto que nos questiona os papéis de género, por exemplo, na dança tradicional, em confronto com o que acontece na dança contemporânea. O projeto Manifestações do Teatro do Frio, que é um projeto que em espaço público, nos leva a repensar como é que nós nos podemos encontrar de uma nova forma em espaço público, porque nós podemos voltar a ocupar o espaço público. O lançamento também do meu livro, Práticas Artísticas, Participação e Política. Bom, Pedro, se tu me deixas continuar, eu falo da programação toda. Nós vamos para o site depois do artigo
para quem quiser ver a programação completa para o Encontro Mesh, que acontece de 18 de setembro a 3 de outubro. Tu falaste no teu livro, eu de facto a minha próxima pergunta tinha a ver com esse projeto sei que tem ocupado bastante e que fala penso eu, de alguns temas presentes no teu pensamento e no teu estudo. Podes falar só... Claro que sim. É assim uma feliz coincidência, foi assim um esforço enorme para o livro ser lançado agora, mas eu acho que é o timing certo. Bom, e ele é o reflexo muito do meu trabalho de doutoramento dos últimos 4 anos. E ele resume 3 estudos que foram desenvolvidos em Portugal e no Brasil e que procuram uma conexão entre as práticas artísticas participativas e comunitárias e também a participação cívica e política. E, na verdade, o livro tenta resumir e tenta também numa linguagem o mais leve possível, sem deixar de ter a profundidade e a seriedade que eu acho que a reflexão sobre este tipo de trabalho tem que ter, mas procura chegar a um público mais alargado, que não fique só circunscrito aos artistas, aos técnicos sociais, às pessoas que trabalham na área da educação, mas que possam de alguma maneira também convocar as cidadãos e os cidadãos para pensar num momento tão delicado do mundo, como é que nós estamos a criar do ponto de vista artístico, como é que nós podemos aprofundar este diálogo também com o que é a prática política, a ação política que nós temos todos os dias. E, portanto, eu acho que é um livro que, para mim, pessoalmente, fecha um ciclo da minha vida, de forte reflexão, e eu acho que fecha também num momento muito crítico do mundo. Portanto, eu estou muito satisfeito, acima de tudo, porque espero que seja um contributo. Não é um livro que vai trazer soluções, nem é um livro de receitas de como fazer as coisas, mas ele levanta muitas perguntas e eu espero que ele suscite questionamentos e que provoque diálogos para nós podermos fazer melhor e para nos concentrarmos naquilo que eu acho que é fundamental neste momento. Não perder o eixo, não é? Temos que estar todos muito no meio deste cansaço todo e deste caos, muito organizados para não nos descentrarmos do essencial. E parece-me que o essencial é olharmos uns para os outros e percebermos realmente o que é prioritário, o que é necessário fazer para não perdermos não perdermos a democracia, que é algo que está numa fragilidade enorme. Hugo, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigado, Pedro. Também foi para mim. Obrigado.